para ingressar no serviço público como programador e ter a sua estabilidade financeira, profissional e de emprego para o resto da vida. Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E o vídeo de hoje ele é bem peculiar, a gente vai falar a respeito de concurso público para programador. Eu sei que esse não é o foco específico aqui do canal, geralmente aqui no canal eu trato a respeito de ou serviços freelancers, né? Ou então você sendo um programador trabalhando como funcionário em uma empresa, mas esse vídeo vai numa pegada um pouco diferente mesmo. Eu vou falar sobre uma terceira opção que você tem para trabalhar como programador, tendo uma certa estabilidade financeira, estabilidade de emprego, uma certeza de que você não será mandado embora se você trabalhar como programador sendo funcionário público. Se você não sabe o que é funcionário público, relaxa, tio Márcio vai explicar direitinho aqui para você, mas é claro, antes de tudo isso, eu vou pedir para que você me siga lá no Instagram, porque lá no Insta eu posto dicas diariamente para ajudar você a ser um programador cada vez melhor. Vamos lá, o que é um servidor público? Servidor público é o cara que trabalha para o governo, então o chefe dele é o serviço público, tá? É a nação em si, é o governo, tá bom? E você tem basicamente duas categorias, ou você trabalha diretamente para o governo, ou você trabalha de forma indireta para alguma entidade que atue para o governo, né? Atue prestando serviços para o governo. Um exemplo disso é o INSS. INSS, ele é uma entidade paralela, não vou entrar em termos técnicos aqui. Pessoal que é concurseiro aí, ó, se liga, não fica me crucificando, porque eu aqui não vou falar de termos técnicos, porque não é esse o foco do canal, tudo bem? O INSS, por exemplo, é uma entidade que presta serviços para o governo, tá bom? Mas só que para todos os fins é uma entidade governamental. Então não importa em qual linha que você vai, ou trabalhando para uma entidade que preste serviços para o governo ou trabalhando diretamente para o governo, você é um servidor público. A diferença básica aqui é que direto para o governo você é um funcionário público e aqui trabalhando para uma entidade você é um empregado público. Com um detalhe, você trabalhando para esse tipo de entidade que presta serviço para o governo, você tem garantido ali o seu recolhimento de INSS e também de FGTS. Enquanto trabalhando só para o governo, você só garante o recolhimento de INSS. Só que o que eu quero falar aqui contigo não é especificamente quanto a isso. O que eu quero tratar com você aqui é sobre oportunidades para programador dentro do serviço público. Ou seja, concurso público para programador. E sem mais delongas, a gente vai direto aqui para a minha tela e eu vou mostrar para você algumas coisas interessantes que você pode explorar dentro do serviço público para conseguir a sua vaga de emprego. Lembrando, você como servidor público, você entra no cargo depois de ter prestado uma prova, prestou essa prova, passou, foi aprovado, foi chamado para poder assumir a sua posição, né, a sua cadeira ali dentro do serviço público, você não é mandado embora, a menos que você queira ou a menos que você fira alguma regra muito crucial que está lá dentro da Constituição Federal e também está dentro da Lei 8.112/90, que é a lei que rege todos os servidores públicos federais e que, por consequência, gera as subleis, né, que são as leis estaduais e municipais. Mas se você não ferir nenhuma das regras, você pode ficar tranquilo, você pode ficar tranquila também quanto à garantia do seu cargo público. Pensa só, você entrar no emprego com a certeza de que você vai se aposentar ali. Interessante, né? E isso só o serviço público fornece para você. Tá, e onde que eu acho esses cargos públicos? É simples. Aqui na minha tela, você vai ver que eu entrei no site pciconcursos.com.br/últimas. E aqui no site você vai ver que eu vou pesquisar, por exemplo, por programador. Ele vai trazer algumas opções aqui para mim. Aqui eu tenho a data 12/8, é a data limite de inscrição, tá? Então, esses concursos que a gente está vendo aqui já tiveram sua data limite expirada, então a gente vai olhar só para poder ver como que é a estrutura. A gente não vai propriamente ficar criando expectativas para eles, porque eles já tiveram a data de inscrição finalizada. Olha só, esse daqui, essa Fundunesp, é uma fundação daquela categoria terceirizada que eu falei para você, tá? Que presta serviço direto aqui para Unesp. É serviço público, tá? Não é uma entidade qualquer, é uma entidade pública que presta serviço para um outro órgão público, tá bom? A gente vai clicar aqui e olha só, logo de cara
Ele está falando que tem vagas que vão pagar, deixa eu ver, 8.000 até R$ 8.810 para programador júnior. Olha só que interessante, você como programador júnior, né, menos de 2 anos de carreira, já conseguir ganhar R$ 8.000. E todas as vagas de concurso público para programador, você vai ter esse arquivinho aqui, que é um arquivo de edital. O que é o edital? São as regras do concurso, a lei do concurso público. Dentro desse arquivo, você vai ter informações como período de inscrição, valor da inscrição, o que vai cair dentro da prova, porque é uma prova, né, que você vai ter que prestar, o que não vai cair, as leis que você tem que ter uma noção para poder seguir as diretrizes, né, e conseguir fazer a prova, como que são os critérios de contratação, enfim, você vai ter várias informações referentes ao concurso público que você está concorrendo. Então, é meio que obrigatório. Você, se quer prestar um concurso público para programador, você tem que seguir as regras do edital. Esse arquivo você tem que ler. A gente vai dar uma olhada rápida aqui para ter uma ideia do que é pedido. Vamos lá. Está baixando aqui o arquivo. Geralmente esses arquivos eles vêm condensados no formato de Word, tá? Mas aqui ele colocou diretamente no formato que foi publicado no Diário Oficial. Então vamos lá. Ó, aqui ele lista todos os detalhes, tá? E aqui mais para baixo ele tem alguns requisitos. Ó, o que a pessoa vai ter que fazer quando estiver lá dentro do serviço público. Deixa eu ver. O que será cobrado, tá? Então veja que aqui tem algumas coisinhas, ó, tem que saber programar, né? Se você é analista, programador, obrigatoriamente você tem que saber programar. E caso você não saiba programar, aqui na descrição desse vídeo eu estou deixando um link para o meu curso completo de lógica de programação. Se você vai concorrer a um cargo de programador no serviço público, você tem que saber programar. E a lógica de programação é a base. Se você não tem essa base, então você não consegue aprender nenhuma linguagem de programação com eficiência. Confere aí o meu curso completo, link na descrição. Olha só, tem que saber um pouco de banco de dados, tá? Aqui você vai ter todas as especificações, tá bom? E se esse conteúdo tá te agradando, cara, não dorme na selva, não marca bobeira, já clica em curtir. Assim você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo ele é relevante para pessoas que querem atuar como programadoras no serviço público, né, fazendo concurso público de programador, e aí o YouTube começa a disseminar esse conteúdo para mais pessoas com esse mesmo perfil. Então fica a dica aí para você. O vídeo de hoje ele foi mais curtinho, foi mais objetivo. A ideia era justamente mostrar essa terceira opção que você tem, né? Você não precisa ser só um freelancer na programação ou então trabalhar como funcionário de uma empresa na programação. Você pode também ser um servidor público, trabalhando como programador dentro de um serviço público para o órgão governamental, para o governo de uma forma geral e ganhando aí a sua estabilidade financeira e estabilidade de emprego. Você sabe que depois que você entra no serviço público, você não vai ser mandado embora, a menos que você infrinja regras que são assim muito difíceis de você infringir, a menos que você seja uma pessoa muito vida louca, tá? Então você tem a garantia de um emprego aí praticamente vitalício com salários que valem a pena. Professor, todos os salários são iguais a esse? É claro que não, tá? Tem salários aí que vão oferecer R$ 3.000 para você entrar como programador. Tem salários que vão aí para R$ 14.000, como foi o caso da Petrobras, que abriu um edital de concurso público no ano de 2022, só que foi lá para o começo do ano. Enfim, você vai ter alguns cenários diferentes. O interessante é que você utilize o site do PC Concursos para dar uma pesquisada, ver aquele concurso que mais te interessa, ver aquele que vai ter um conteúdo que está mais dentro do seu perfil, analisar com cuidado, analisar com bastante carinho e tentar, né, concorrer a uma vaga para ingressar no serviço público como programador e ter a sua estabilidade financeira, profissional e de emprego para o resto da vida. Se esse conteúdo foi interessante para você, não marca bobeira, não dorme na selva, já clica aí para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e vou deixar como complemento esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui do lado, que vão ser um adendo a mais para esse tipo de assunto que a gente tratou aqui. Fechou? Por hoje é isso, um grande abraço e que a força esteja com você.